Olá, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast da consciência. Meu nome é André Emboaba, eu sou terapeuta integrativa e consteladora familiar. E estou aqui com a minha companheira de podcast, Elu. Elu, com você, querida. Olá, eu sou Luísa Brião, sou astróloga e terapeuta holística, e hoje o tema do nosso podcast é acupuntura sistêmica. A Verônica Machado foi chamada aqui para falar sobre esse tema. Ela é terapeuta sistêmica, acupunturista, trabalha com reiki, aromaterapia, constelação familiar e enneagrama. Bem-vinda, Verônica. Uau, bem-vinda, amadas! Muito obrigada, me sinto completamente acolhida aqui por vocês e muito grata por esse convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Gente, conheço a Verônica desse caminhar de jornada de autoconhecimento. A gente se conheceu nos cursos de enneagrama e é uma pessoa incrível, de um coração enorme. Então, é uma convidada assim, que eu amo muito. E, Vê, eu quero que você conte, né, para o nosso telespectador como foi essa jornada, né? Como isso tudo começou aí na sua vida. Conta para a gente. Vamos lá, então. Eu me formei em Sociologia e Ciência Política, né, num propósito de poder ser contribuição. Né? E quando eu escolhi essa profissão, era exatamente isso que eu pretendia trabalhar. Né? Vendo tantas questões sociais acontecendo no nosso país, isso me mobilizava profundamente. E aí fiz faculdade, mestrado, pós-graduação, e fui trabalhando em vários lugares, e naquele sentimento, naquele fervor de contribuir, principalmente para a luta das pessoas que eu compreendia que precisavam de mais força. Digamos assim, eu colocava a minha força à disposição, né, de uma causa social. Então, eu trabalhei na área da saúde durante muitos anos, com HIV/AIDS, com tuberculose, trabalhei com jovens em favela, trabalhei com diversas temáticas. E chegou um determinado momento da minha vida que o meu corpo começou a dar sinais. E eu não entendia, porque, afinal de contas, né, eu era muito forte, né, e tinha uma relação de deixar as dores de lado e seguir em frente e continuar fazendo. Só que chegou um determinado momento da minha vida que eu precisei parar. O meu corpo disse, não dá mais para continuar. E eu tive que parar. E isso, para mim, foi muito delicado, porque, em primeiro lugar, que eu me vi num estado de vulnerabilidade, o que, naquele momento, era muito desafiador eu me perceber como vulnerável. Né? Eu tive uma depressão muito séria em 2012, na qual eu cheguei a pensar em tirar minha vida, e eu cheguei a programar isso mesmo, sabe? Era uma intenção real naquele momento. E eu tive um sonho com a minha avó materna. E nesse sonho com a minha avó materna, ela vinha para mim com um buquê de flores, de plantas aromáticas. E as flores eram muito coloridas. E ela me entregava esse buquê e falava assim, minha neta, a vida pode ter mais cores, sabores e aromas. E ela me dava aquilo de presente. Né? Então, naquele dia, depois de semanas sem conseguir sair de dentro de casa, eu abri a janela do meu quarto e tinha uma feira na minha rua. Eu desci, eu consegui ter forças para descer, comprei algumas comidas, comprei flores, comprei temperos perfumados, consegui abrir a casa, consegui cozinhar, e aquilo ali foi um divisor de águas na minha vida. Eu comecei a olhar para a vida de um outro lugar. Então, eu tenho uma gratidão imensa, né? A minha avó, a minha mãe, a minha linhagem do feminino, por ter, de fato, me reconectado com a vida de novo. Porque eu tinha uma preocupação muito grande. Se eu tirasse a minha vida, o que poderia acontecer com a minha mãe? Né? E a minha avó ficou doente quando o meu tio faleceu. E logo depois ela desencarnou. E eu fazia essa associação muito direta. Então, quer dizer, ter recebido essa visita da minha avó, essa bênção, esse presente dela, foi uma reconexão com a vida muito importante. E aí depois, né, quando eu comecei que foi justamente essa depressão que me levou ao autoconhecimento.
Porque quando eu olhei para aquilo tudo e falei assim, eu não quero mais isso na minha vida. Eu cheguei num lugar que, para mim, era o limite, era o tão falado fundo do poço. E eu falei, bom, eu vou sair daqui. E aí eu fui apresentada ao Eneagrama e as meditações ativas. Então, foi uma virada de chave na minha vida. Mas eu continuei trabalhando no mundo corporativo. Eu tive algumas mudanças, né? A consciência começa a ampliar, a gente começa a aprender. Então, no Eneagrama, eu sou o tipo 8, raio 8, e naquela época eu me identificava completamente com a personalidade, né? Me colocando aquela força, defender os fracos e oprimidos, afinal de contas, nós temos direitos, né? Nós temos várias questões a serem trabalhadas. E com os processos de autoconhecimento, eu fui descobrindo que, na verdade, eu estava, muitas vezes, olhando para as minhas questões, para as minhas carências e para as minhas dores. E como eu tinha o raio 8 tem uma força de ação muito grande, eu usava essa força colocando isso em causas coletivas. Mas que, na verdade, essas causas eram também individuais. Sem a menor sombra de dúvidas, eu vejo isso hoje com muita clareza, né? E aí eu continuei nesses processos. Quando chegou em 2015, eu tive uma outra questão de saúde muito séria, que me paralisou. Eu fiz uma hérnia de disco na cervical de protusão interna, então a hérnia ela beliscava a minha medula. Eu tinha dores alucinantes, alucinantes. E vários cirurgiões, vários neurocirurgiões, ortopedistas, todo mundo queria me operar. Eu pensei, nem de brincadeira que eu vou fazer essa cirurgia. Você imagina, cortar aqui pelo pescoço para tirar a hérnia, vai tocar na minha medula. Eu falei, de jeito nenhum. E aí teve um cirurgião que virou para mim e falou assim, você assina um documento dizendo que você se responsabiliza por não fazer a cirurgia. E eu te indico um osteopata para te acompanhar. E aí eu fui para esse osteopata, que cuidou de mim, e automaticamente comecei a fazer acupuntura, porque eu já tinha um acupunturista que eu gostava muito, e ele continuou me acompanhando. E eu fiz esse tratamento durante algumas vezes por semana, de 2 a 3 vezes por semana, nos primeiros 6 meses, e depois dos outros 6 meses, 1 vez a 2 por semana. Então, foi 1 ano de um tratamento intensivo, e hoje eu estou ótima com relação à minha coluna, né? Fui aprendendo a lidar com a postura e tudo mais. E aí, sabe quando você para e olha para aquilo e fala assim, nossa, esse negócio funciona. E eu entrei no encantamento pela acupuntura, né? A acupuntura chegou para mim de um lugar que eu sentia a cura no meu corpo. E eu comecei a sentir os fluxos de energia no meu corpo e como cada órgão e cada víscera do nosso corpo ele tem uma emoção respectiva. Né? Então, todo o funcionamento do nosso corpo, nós somos por energia, nós somos por onda eletromagnética. Então, quer dizer, tem são vários circuitos atuando aqui ao mesmo tempo e agora. E aí eu resolvi estudar acupuntura. Falei, gente, eu vou estudar esse negócio. Eu primeiro fiz a formação em shiatsu-terapia, né? E aí comecei a compreender um pouco desse sistema, como é que funcionava isso no nosso corpo, e resolvi fazer acupuntura. Então, a minha grande paixão pela acupuntura veio do meu próprio processo. Eu falei, eu preciso contribuir. Se tem algo que hoje eu posso contribuir, é com a experiência que eu tive com a acupuntura, então eu vou estudar isso e vou aprofundar esse conhecimento. Então, eu sou uma verdadeira apaixonada pela medicina tradicional chinesa, pela forma simples e, ao mesmo tempo, super rebuscada, que é olhar para o funcionamento do nosso corpo. Né? Então, a partir daí, eu comecei a ganhar um autocuidado com relação à alimentação, ao sono, à respiração. Né? Isso são as formas de energia, as formas de prana que nós trazemos para o nosso corpo. Então, é super importante uma alimentação balanceada. Né? Quais são os nutrientes que eu coloco para dentro do meu corpo? Qual é a forma que eu respiro? Eu tomo a quantidade de água necessária durante o dia para manter o meu corpo funcionando? E as minhas horas de sono? São tantos hormônios e são tantas operações, digamos assim, né? São tantas ações que acontecem durante o nosso sono para que a gente possa repousar. E aí vários hormônios são produzidos,
né? O nosso sangue é armazenado pelo fígado. Então, quer dizer, tem tanta coisa acontecendo que a importância de um sono saudável é fundamental para que no dia seguinte você tenha energia, para que o seu corpo funcione adequadamente. Então, quer dizer, o sono, a hidratação, a alimentação, a respiração e a meditação. A meditação contribui para que a gente possa manter a nossa mente tranquila, a nossa mente mais leve, porque muitas vezes a nossa mente acaba entrando, a minha pelo menos, acaba entrando no modus operandi que fala igual a tagarela absurda. Eu já falo.com. Você imagina uma mente falando 4 vezes mais do que eu, e ninguém merece. Então tem que meditar, minhas amigas, porque senão eu não dou conta. Eu acho ótimo isso, né? Porque todo mundo pensa, esse pessoal zen, né? Da área holística, da área das terapias diferentonas, todo mundo não tem problema nenhum, né? Só fechar os olhos, meditar. Não, não é nem um pouco assim, né? Você fala, meu Deus, quem é que está falando isso? Não é possível. Que tanto de voz é essa aqui, falando, repetindo, apontando um medo, né? A gente rumina, é uma tendência, né? Ruminar para apontar coisas. Sim, e eu fico brincando que eu pergunto, respondo, me dou direito à réplica e à tréplica. Tem horas que é uma assembleia que está acontecendo aqui na minha cabeça. Eu falo, não, gente, para todo mundo. Agora não vai dar para continuar. Espera aí. Vamos aquietar aqui um pouco. E eu fico também, Lu, com a sensação de que nós que acabamos entrando, né, para a área das terapias, é porque nós precisamos muito dela. Sim. Não é porque a gente chegou num lugar iluminado, zen agora, eu sou terapeuta. Cara, eu me tornei terapeuta porque eu entrei no mundo do autoconhecimento para eu me autoconhecer. Eu não tinha a menor intenção de ser terapeuta, a menor. Eu também não. Nenhuma. Eu achava, inclusive, que eu ia ser atriz. Eu fui fazer faculdade de teatro quando eu quis mudar de vida, sair do mundo corporativo, né? E aí o teatro me trouxe a consciência de que eu tinha um corpo. Eu falei, opa, eu tenho um corpo. A acupuntura me trouxe a consciência de que eu tinha um corpo que precisava ser cuidado, honrado, respeitado por mim, né? Que eu precisava olhar para ele com amorosidade. Então, esse mergulho no processo de autoconhecimento foi para mim, foi para o meu autoconhecimento, para o trabalho comigo mesma, porque eu compreendia que a depressão era um buraco que estava aqui do meu lado e que se eu escorregasse o pezinho, eu poderia cair lá de novo. E eu fiz uma escolha interna, uma combinação comigo mesmo, que eu não queria mais aquilo para mim. Que eu escolhia olhar para o que me levou para lá. Porque não adianta só tratar do sintoma, que é o que muitas vezes acaba acontecendo. Eu estou com uma dor de cabeça, eu tomo analgésico. Eu estou com uma dor aqui não sei aonde, eu tomo um remédio X. Né? Nós temos uma cultura de uma automedicação muito grande aqui no nosso país. Quantas farmácias nós temos a cada quadra? A cada quarteirão? Num bairro com X pessoas, quantas farmácias nós temos? Isso é um indicativo importante para que a gente possa olhar. Não é não? É curioso isso, né? Mas, então, assim, eu comecei nesse processo porque eu queria me encontrar. Então, todas essas técnicas que eu trabalho hoje, para mim, elas fazem muito sentido juntas. Na verdade, é uma integração de possibilidades, né? Eu fico pensando assim, tem a constelação que trabalha, né, num âmbito macro da minha afiliação, né, de quem veio antes de mim. Eu só estou aqui hoje porque muitos vieram antes de mim. Então, é uma bênção ter recebido a vida dos meus pais e estar aqui hoje, né? E aí o Eneagrama vem e olha para... E eu posso olhar para um modus operandi comportamental que eu acabei desenvolvendo. Mas eu desenvolvi isso por... O que está por trás disso? Né? Quais são as dores e as questões que acabaram me levando a ter tais comportamentos? E aí, quando eu mergulho no Eneagrama, vejo o meu tipo, vejo as minhas asas, vejo o movimento de flechas, os níveis de consciência, né? Olho para o Eneagrama espiritual, quer dizer, tem várias possibilidades aí, vários caminhos para que eu encontre a minha centelha divina, a minha essência que está aqui dentro. Ela não está fora de mim, ela está aqui dentro.
né? Então, é um convite para olhar para dentro. Aí vem o alinhamento energético, que transforma os conteúdos psicoemocionais, né? Que transmuta essa dor, né? Trazendo recursos para que a gente possa harmonizar esses conteúdos psicoemocionais. E vem a acupuntura num processo, para mim, também totalmente sistêmico, olhando para o meu corpo como um grande sistema, como uma grande engrenagem abençoada que funciona 24 horas por dia, independente da minha vontade. Nós estamos falando aqui agora e o meu coração continua batendo, né? Eu continuo respirando sem nem me dar conta disso. E quantos processos internos estão acontecendo aqui, né? Que eu não estou nem percebendo. E está tudo funcionando, está tudo maravilhosamente bem funcionando. Então, são vários circuitos energéticos dentro do corpo funcionando ao mesmo tempo agora. E a acupuntura tem por objetivo, né, trazer a harmonização da saúde. A gente não trabalha com a doença, né? Então, quando chega um sintoma no corpo, é a importância da gente olhar para esse sintoma e cuidar do sintoma, sem dúvida, porque há um incômodo ali, há uma dor, né? Então, a gente olha para esse sintoma, mas nós vamos buscar, num processo minucioso, de olhar para aquela pessoa, escutar a sua história, né? Escutar como é que isso começou, quando isso se repetiu na infância, ou não, isso começou em tal época da vida, o que estava acontecendo emocionalmente, teve algum fato específico, teve algum trauma, né? Ou alguma situação de estresse muito grande, algum rompimento em alguma relação, seja ela de que natureza for, no trabalho, nas relações afetivo-sexuais, né? Uma relação familiar, aconteceu alguma coisa e aí a pessoa começa a trazer vários pontos. Aí a gente começa a ouvir um pouco sobre a alimentação, sobre a hidratação, sobre a qualidade do sono, olha para a língua, olha para o médio pulso, né? Então, são vários componentes que o próprio corpo diz como está o seu funcionamento. E aí a gente pode ir harmonizando isso nos pontos da acupuntura. Eu acho muito bonito do que você traz, assim, essa questão de que a gente separa tudo em caixinha, né? Tipo, então eu estou doente hoje porque um vírus me invadiu e é isso, isso, isso. Não é porque eu estou cansada e minha vitalidade baixou e os meus anticorpos não conseguiram combater. Né? A gente fica nesse movimento de separar, eu estou triste, isso não vai afetar meu corpo, a tristeza está aqui. Né? Daqui a pouco você está com dor de cabeça, ruminando essa tristeza, ou você está com uma infecção urinária, porque os seus rins estão ali guardando rancor. E aí, quando eu comecei a estudar astrologia, uma das coisas que eu mais amo da astrologia é a astrologia e saúde, essas relações do corpo físico da pessoa com a saúde, né? Então, às vezes eu olho lá no mapa, é assim, gente, é batata. Como é que está a sua tireoide aqui nesse ciclo, né, de tensão nesse astro que simboliza a tireoide? Os antigos faziam várias relações do corpo físico, a gente acha que, os antigos, vai lá ver a medicina egípcia, né, que foi inspirando a astrologia que a gente conhece hoje, como eles eram específicos, né, com pontos do corpo refletindo ali, talismãs que poderiam ajudar, mas se você for ver, a vibração do cristal está ali, naquele órgão. Exatamente. Está correlacionada com o alimento, com aquele astro, porque ele, sei lá, às vezes o alimento cresce na fase que aquele astro está mais brilhante. Não sei, tem muitas e muitas, como é que eu posso dizer, correlações, né, com os alimentos, com o corpo, enfim. E, gente, é impressionante como bate. A relação mesmo do ascendente, que é o ponto que representa o primeiro respirar longe da nossa mãe, que fala do nosso corpo físico. Você começa a perguntar, você sente isso, né? Por causa desse ascendente, quando você está tenso, quando você está desconectado do seu corpo físico. Geralmente não é o Sol, que representa a vitalidade, que todo mundo sabe, é o ascendente. Então, nossa, me trouxe uma humildade muito grande quando eu comecei a estudar astrologia e saúde, sabe? Do tipo, preciso olhar para esse emocional, para o que eu estou fazendo no dia a dia e para o corpo físico, não é separado. A minha essência, o meu mapa está aí, né? Trazendo tudo isso no corpo físico. Então, nossa, é incrível, incrível como essas ciências, não é ciências, mas como essas técnicas, elas estão correlacionadas, né? Super, e eles estavam muito mais conectados do que nós, né? Eles tinham uma observação da natureza, uma presença, e sentiam que nós, humanos, somos natureza. Então, não havia essa separação homem e natureza, né? Que a filosofia acabou nos trazendo. Né? Então, quer dizer,
essa integração, somente essa possibilidade de integração, isso já traz uma outra perspectiva de lidar com o corpo. Porque, exatamente como você falou, Ilu, são os astros correlacionados conosco, né? As estações do ano, o clima conectado conosco. Né? Então, quer dizer, na medicina chinesa, inclusive, você tem uma dieta específica, uma dieta, ou seja, sugestões de alimentos, né? Porque pensa em dieta, já pensa logo numa forma, tantos quilos, tanto isso, tendo em vista estético. Os padrões estéticos hoje. Né? Mas eu estou falando dieta aqui no sentido de um cardápio alimentar saudável de acordo com o seu biotipo, com o seu biorritmo, dentro do ambiente que você vive. Né? Então, quer dizer, morar na Inglaterra, morar em Bangladesh, morar em São Paulo, no Rio de Janeiro, faz diferença. Morar numa cidade grande ou numa cidade pequena faz diferença. Né? Então, quer dizer, para quem mora numa cidade grande, tem uma vida mais agitada, né? Trânsito, horas de trânsito, barulho, poluição sonora, poluição do ar, né? Poluição atmosférica, muito maior do que quem vive numa cidade de 20 mil habitantes. Né? Tem uma outra densidade populacional, tem um outro ritmo de vida, as distâncias são diferentes, a forma de se locomover é diferente. Muitas vezes você pode ir a cavalo, pode ir de bicicleta, vai a pé, né? E aqui a gente pega o metrô lotado, ônibus lotado, trânsito, isso, aquilo. E é claro que isso tudo influencia no funcionamento do nosso corpo. Né? Por que muitas vezes as pessoas ficam o tempo inteiro, muitas vezes torcendo para que a semana acabe e chegue o final de semana? Porque provavelmente as suas rotinas nos finais de semana são muito diferentes das rotinas durante a semana. Né? Trazendo uma possibilidade de uma outra relação com o corpo. Né? De repente, um descanso maior, né? Ter um pouco mais de tempo para fazer algumas atividades. Então, quer dizer, tudo isso influencia. Né? As estações do ano, por exemplo, nós estamos na primavera e daqui a pouquinho vamos entrar no verão. Então, como é que a gente lida com isso na medicina chinesa? Então, tem algumas sugestões de como se preparar para algumas estações. Quais os alimentos, né, a serem ingeridos, os cuidados. A primavera agora é uma estação de muito vento. Então, a gente sugere o uso de um cachecolzinho, pode ser um paninho fino. Aqui, na altura da nuca, é o portal dos ventos. Então, vamos proteger o portal dos ventos. Porque quando? A Ilu já falou isso hoje. Né? Peguei uma gripe e não é porque o meu sistema imunológico baixou. Né? É porque, sei lá o quê, porque esse vírus entrou em mim. Não, vamos devagar. Né? Os nossos 14 meridianos, eles funcionam com fluxo de energia diário, 24 horas por dia. Se acontece algum evento, né? Você não dormiu bem, por algum motivo, você não se alimentou adequadamente, você não tomou exatamente aquela quantidade de água necessária e ainda se aborreceu, com certeza a sua imunidade vai baixar. E aí o que acontece? O fluxo de energia dos meridianos, ele pode diminuir naquele quantum, naquela quantidade de energia necessária para a fluidez, para que o seu corpo continue com uma saúde harmoniosa. Né? E aí o que acontece? Se você pega um vento, é o que a gente chama do vento perverso, e ele entra aqui pelo portal dos ventos, e a quantidade de energia do seu meridiano está um pouco mais baixa, esse vento entra, porque os meridianos nunca ficam vazios. Vai ter sempre algum fluxo de energia ali. E aí essa energia do vento perverso entra e você gripa. Vento perverso, é engraçado, né? Esses termos. Não é? Na medicina chinesa eu uso o vento perverso. Muito bom. Mas eu fico sempre curiosa, não sei a ideia, mas é com essa relação dos meridianos, sabe? Para explicar um pouquinho mais sobre isso, você pode falar um pouco mais? Porque vocês sempre citam os meridianos, mas nem todo mundo tem esse contato, assim. Quando a gente está fazendo leitura intuitiva, eu entendo o meridiano, assim, eles aparecem todos certinhos, mas acho que quem não tem esse contato não vai saber. Então, vamos lá. Depois eu vou mostrar uma prancha aqui para mostrar os pontos. O que são os meridianos? Eles são canais e colaterais. Nós não temos aqui, que a gente consegue ver aqui pelo nosso pulso, né, pelo nosso punho, veias e artérias? A gente consegue ver, não é isso?
Então, os meridianos funcionam como se fossem veias e artérias, só que eles têm energia dentro deles. São canais energéticos. Então, nós temos 14 meridianos. Dentre esses, nós temos seis que a gente chama de Zangfu, que são órgãos e vísceras. Então, cada órgão, cada Zang tem um Fu, uma víscera complementar. Então, por exemplo, os pulmões, eles têm como uma víscera complementar o intestino grosso. O coração tem como uma víscera complementar o intestino delgado. E aí a gente vai rins e bexiga, estômago, baço, né? Fígado, vesícula biliar. Então, nós vamos trabalhando nessa complementariedade. Eu digo que eles são os super amigos. Eles trabalham em conjunto o tempo inteiro. Então, os canais e colaterais, ou seja, os meridianos, eles são canais que estão percorrendo todo o nosso corpo, transmitindo, né, fazendo o percurso da energia desse meridiano. Então, nós temos, ele é um sinal da nossa saúde, né? Um dos sinais da nossa saúde, do nosso equilíbrio energético. E cada um dos órgãos e vísceras, ele está correlacionado com uma cor, com um cheiro, com um aroma, com um paladar, né? Com um gosto, com uma temperatura, com uma cor e com uma emoção. E aí, muitas vezes, quando a gente pergunta assim, quando eu estou examinando a língua, né, de algum cliente, eu peço para a pessoa virar a língua ao contrário. E aí dá para ver, né, o fígado e a vesícula biliar. E aqui nas laterais da língua, a mesma coisa, quando bota aqui. Então, dependendo da cor que as veias estiverem, né, você está com uma estagnação do fígado. A primeira coisa que eu pergunto, você teve algum episódio de raiva? Ou vem, né, tendo episódios repetitivos que você vem sentindo raiva? Como é que você lida com a sua raiva? Né? Você coloca a sua raiva para fora? Você engole a sua raiva? Né? Você sente que essa raiva implode aqui dentro porque você sente que não dá para falar, que não é o momento, e você sente até vergonha de sentir raiva, né? A raiva é uma emoção primária, ela está lá no nosso primeiro chakra. Se a gente puder utilizar essa força como uma força de impulsão e colocá-la para agir, a gente muda a relação com ela e contribui para desopilar a forma, né, a dar uma liberada no nosso fígado para que ele possa fluir de uma maneira mais leve. O fígado, quando ele está muito cheio de raiva, genericamente falando, né, estou trazendo uma explicação mais resumida aqui, né, teriam muito mais elementos como claro, através da medicina. A gente está só introduzindo o assunto, fica tranquila. Oi? A gente está só introduzindo o assunto, não... Tá bom. A gente sabe. E ela vai... O fígado tem uma das propriedades dele, né, de manter a temperatura do sangue. Então, o que acontece? Se eu vou... A raiva vai acumulando, a raiva vai acumulando, a raiva vai acumulando, a raiva vai acumulando, chega uma hora que você superaquece o fígado. E o fígado, como armazena e distribui o sangue, o que acontece? O sangue aquece. E aquela coisa que você sente que a raiva, a pessoa vai ficando com a face avermelhada, os olhos dão aquela esbugalhada, a vista fica vidrada, fica até vermelha em muitos casos, né? E aí, na linha do tempo, se você já tem uma predisposição a alguma questão cardíaca, simplesmente você pode infartar. Então, quer dizer, é claro que isso não é fiquei com raiva uma semana, vou infartar, pelo amor de Deus. Né? Eu estou dizendo isso na linha do tempo. Se você já tem uma predisposição a uma questão, né, do aparelho cardiovascular, isso pode sim acontecer. Né? Então, a causa, às vezes, de um infarto de alguém foi uma raiva lá atrás, não olhada. Uma forma de lidar com essa emoção, de ir deixando ela de lado, de ir acumulando, que o corpo, de alguma forma, vai arrumando uma maneira de ir lidando com ela na linha do tempo. Mas como ela vai sendo, por tanto tempo, negligenciada, deixando de ser olhada, uma das formas do corpo lidar com isso, junto com uma
dependendo da qualidade da alimentação, dependendo da qualidade do sono, se pratica atividade física ou não pratica atividade física. O nosso corpo foi feito para estar em movimento. Nosso corpo não foi feito para ser sedentário, para ficar parado. Nós fomos feitos para o movimento, né? Nós temos toda uma musculatura pronta para o movimento. Não significa que todos seremos atletas, mas estar em movimento e colocando esse corpo, toda essa engrenagem para funcionar, isso sem a menor dúvida. Então, quando essas formas de cuidar do corpo, cuidar da saúde, vão sendo deixadas de lado, vários sintomas em formas de doenças podem ir aparecendo. E a acupuntura contribui para que a gente possa trazer uma harmonização para esses processos, né? Então, no trabalho que eu faço com a acupuntura, a gente trabalha primeiro um shiatsu para soltar a musculatura, né? Faço uso da aromaterapia, que também vem lá dos primórdios, né? Os óleos essenciais, né? Como algo que você inala e chega diretamente aqui no sistema límbico e traz uma clareza, né? Traz uma mensagem imediata para o cérebro. Então, as sinapses começam a acontecer de uma outra forma porque receberam uma informação imediata. E como nós somos natureza, esse tipo de substância, ao entrar em contato com o nosso cérebro, ela tem uma resposta imediata, completamente diferente de um farmoquímico. Não dizendo que os farmoquímicos não tenham as suas funções. Cada um tem o seu papel. Mas, especificamente nesse momento, estamos ressaltando, né, que o uso de óleos essenciais tem uma contribuição imensa, gigantesca, inclusive por afinidades de substâncias com o nosso corpo, compreendendo que somos todos natureza. Então, desse lugar, tem uma efetividade muito grande o uso dos óleos essenciais, claro, tendo a clareza do que você está usando, para o que você está usando, né? E da qualidade do óleo também. Isso também é importante olhar. E aí, na sequência, eu trabalho com cristais, harmonizando os chakras com os cristais, trazendo as frequências do alinhamento energético. Então, tem toda uma anamnese antes da pessoa ir para a maca, que a gente conversa. E nessas conversas, muitas questões são trazidas, né? E aí, quando olha a língua e o pulso e começa a fazer todo esse trabalho com a aromaterapia, com os cristais, com as frequências de energia, isso contribui para uma harmonização do corpo físico, psíquico, emocional e energético espiritual. Então, a gente trabalha, né, os 4 corpos juntos, porque não tem como desassociá-los. Nós estamos com esses 4 corpos aqui, nesse momento presente. Então, olhar para isso tudo de uma forma integrada, pelo menos, para mim, é um olhar muito importante, porque isso contribuiu para os processos de doença que eu tive, e quando eu comecei a compreender que estava tudo associado a uma conjugação, né, de todos esses corpos, isso foi muito transformador para mim. Que lindo ver. Ai, eu adoro. Assim, toda essa integração que você faz, eu tive sorte aí de poder passar por algum desses processos com você, e realmente faz uma diferença incrível, né? Quando a gente consegue entender essa integração, né? Claro que nós aqui, eu, Elu, você, já somos terapeutas, a gente já tem esse conhecimento de base mesmo, né? Porque a gente compreende. E eu vejo, assim, uma dificuldade, às vezes, que eu sinto como terapeuta, de mostrar isso para o cliente, sabe? Porque ele sempre espera da gente um milagre na primeira sessão, né? Como se uma única sessão fosse resolver os 30, 40, 50 anos de inércia nesse olhar sistêmico para si próprio, né? Porque é um conjunto de coisas, né? E às vezes a gente vem realmente, né, numa cultura onde a doença, né, como se não tivesse nada antes da doença, né? Ela chegou e pronto. Aí, como a Elo falou ali no começo, estou gripada, peguei um vírus. Não, filha, você trabalhou demais, não se cuidou, tomou uma friagem, não se alimentou, sua imunidade baixou e o vírus se instalou. Quer dizer, exatamente. É sempre uma consequência de várias coisas, né? E eu vejo essa dificuldade. Você sente isso no Rio também? Porque você que trabalha no Rio mais presencialmente,
esse lugar de a gente, porque eu falo para os meus, né? Eu, como sou mais focada na constelação, eu falo, olha para você pelo menos uma vez ao mês, né? Uma terapia energética, uma terapia de alinhamento de chakras. Eu sempre indico a Elu, poderia indicar o alinhamento energético, mas as pessoas têm um pouco de resistência, como se a gente quisesse vender o peixe de outra pessoa, entendeu? Exatamente. Tanto que, assim, eu tenho outras terapias, eu não ofereço, e eu ofereço os amigos, para a pessoa não achar que eu estou aqui tentando forçar ela a comprar um outro produto meu. Eu fico nesse lugar de cuidado, mas as pessoas, eu sinto essa dificuldade de um modo geral, as pessoas não quererem se olhar. É sempre assim, ela sempre tem tempo e disponibilidade para outras coisas, né? Mas se cuidar, o autocuidado, né? As pessoas têm um pouco mais de dificuldade. É com você? Você também vê isso dessa forma? Sim, vejo isso com muita clareza. Inclusive, eu percebo muitas vezes que a pessoa vem para mim na emergência. Ai, meu ombro, meu joelho, minha coluna! Chega aqui morrendo de dor, e aí tem um alívio da dor, né? Porque tem um alívio, ela não resolve 100% em muitos dos casos, porque é exatamente isso. Em uma sessão não é possível, né? Você fez aquela lesão durante anos. E aí, em uma sessão, você acha que vai resolver? Não. A pessoa aprendeu a ler em uma aula, é a mesma coisa, né? Você não aprende a ler em uma aula. Olha para o processo de alfabetização. Ah, mas é de uma criança. Não, de um adulto também, né? Você não aprende a ler em uma aula. Não tem milagre com relação a isso, né? Mas aí eu costumo dizer, falo assim, olha, você teve um alívio aqui hoje, mas a gente precisa, né? Seria importante termos mais X sessões, tendo em vista, né, desse processo que você está vivendo aqui hoje. E tem muitas pessoas que já sentiu aquele alívio, um abraço, ela continua. E aí ela volta um mês depois, 2 semanas depois, com o mesmo problema. Fala assim, olha, numa boa, vai acontecer a mesma coisa. Você vai sair daqui com um certo alívio, mas não vai resolver o problema. Então, já tem é importante olhar para isso com mais cuidado, porque a gente aqui está cuidando do sintoma, mas algo causou isso. E é importante a gente olhar para essa causa, porque essa causa ela vai toda hora trazer esse sintoma. Ela vai botar mais sintoma aqui, ela vai botar mais sintoma aqui, ela vai botar mais sintoma aqui. Então, se eu não resolvo a causa, ela vai continuar despejando sintomas no corpo. E aí a gente precisa trazer esse reequilíbrio para essa causa, compreendendo que ela tem uma questão. Quando chega no corpo físico, ela já passou pelo corpo psíquico, emocional, mental, energético. Então, quando ela chega no corpo físico, é um sinal de amarelo para vermelho, tipo, precisa olhar para isso, né? Então, é importante ter esse cuidado. E aí é interessante, Déia, que, por um outro lado, eu também tenho alguns clientes que, ao compreenderem isso na linha do tempo, tenho 2 pessoas hoje que fazem tratamento comigo semanal, mas para manter a qualidade da saúde. Porque chegaram aqui com lesões, com questões sérias, o acompanhamento foi feito, aquilo melhorou e a gente contribuiu com alimentação, com sugestões de alimentos, com sugestões de uso de óleo essencial. Eu tenho um cliente que, em um ano, ele eliminou 12 quilos. E ele está se sentindo ótimo, voltou a treinar, tananã, e ele tem pouquíssimas lesões, ele treina jiu-jitsu, treina pesado, sabe? Então, assim, ele vem mantendo um cuidado com o corpo que o próprio professor dele de jiu-jitsu falou assim, o que você anda fazendo? Que mágica é essa, né? Que mágica é essa? Né? Então, tipo assim... Mas essa questão do autocuidado, a sensação que eu tenho é que tem algum lugar no coração que precisa ser tocado. Sabe? Tem a centelha do auto-amor aqui, que ela precisa ser tocada. Então, em alguns momentos, né, acho que algumas conversas contribuem para isso, mas uma predisposição de cada um de estar aberto ao seu processo de cura. Porque milagre a gente não faz. O milagre é essa virada de chave. A varinha de condão é justamente essa virada de chave, de compreender a importância de estar aberto a si e não ao outro.
Né? Porque, não, eu ajudo muitas pessoas, eu me preocupo muito com outros, estou preocupada com o filho, com o marido, com as crianças, com o mundo, com a política, com isso, com aquilo. E se coloca, se afasta de si mesmo. Né? Então, aí, acho que a meditação contribui para isso. Todas as pessoas que eu atendo, eu envio áudios de meditação para que as pessoas possam começar a meditar, possam começar a silenciar um pouco essa mente e começar a olhar para si com mais amorosidade. Né? Então, assim, e quando a pessoa se abre para isso, tinha uma jovem que eu estava atendendo, que eu atendo aqui, tenho muito prazer de atendê-la, ela estava vivendo num momento no escritório, numa situação abusiva de trabalho, sabe? E ela, irritadíssima, estressada, chegou aqui com a saúde debilitada, e a gente foi num processo, mas ela escolheu, ela decidiu que ela queria mudar, ela não sabia muito bem como, nem o que ela ia acontecer, mas ela virou a chave internamente e falou assim, esse lugar eu não quero mais, eu quero um outro lugar na vida. E quando ela fez essa escolha, e aí esse é o passe de mágica, quando a gente diz escolha é tudo na vida, né? Quando ela fez essa escolha, algo mudou internamente. Ela pediu demissão do trabalho, ela entrou para o doutorado, ela começou a dar aula numa universidade e ela está lançando um livro agora. Sabe? E, assim, em 8 meses, a vida dela mudou radicalmente. Ela mudou de lugar na vida. Mas é isso, tem uma chavinha aqui, é que muitas vezes eu tenho a sensação que há uma dificuldade de olhar para dentro de si, porque também vai ter que olhar para algumas dores. E continuar vivendo uma vida aqui para fora, na qual eu olho para o outro, contribuo para resolver a vida do outro e vivo os meus prazeres efêmeros para que eu não olhe para dentro, pode ser aparentemente mais confortável. Mas que tal? Como seria experimentar, por algum momento, digamos aí uns 3 meses de experiência, né? Começar aí um movimento de olhar para si e olhar para aquela dorzinha que você está sentindo, seja no corpo físico ou na área, né, emocional, e conseguir olhar para isso e reconhecer que essa dor existe, reconhecer que ela está ali, abrir espaço, dar lugar e dialogar com ela, dizer o que você veio me dizer, o que eu tenho para aprender com você. Né? Você não veio aqui à toa. Então, é ter essa coragem, que, na verdade, coragem é o courage, né? Agir com o coração. Então, ter essa amorosidade por si e olhar para a sua luz e para a sua sombra, e procurando integrar isso e trazendo isso de uma forma amigável, sem brigar. E isso traz uma libertação, né? Ela é tão incrível. E é isso mesmo, é o que a gente fala como terapeutas, não é o seu amigo, ou sua mãe, ou seu irmão, ou seu marido que precisa desse tratamento ou aquele, né? Começa pela gente. Porque quando a gente muda, né, uma frase, um jargão, o entorno muda. E eu dou força eu trago essa energia do meu, eu explodo para fora, né? Eu irradio essa vibração, essa nova vibração para todos ao meu redor, e isso faz com que as pessoas comecem a olhar para a gente com outros olhos e falar, o que você está fazendo? Exatamente. O que aconteceu com você? Né? Eu constelei, eu fiz um teta, eu fiz meu mapa e me trouxe revelações incríveis, né? Fiz uma acupuntura que está me trazendo alívios. Quer dizer, são várias opções, né? Aliás, esse podcast é isso, né? É mostrar para o nosso telespectador quantas coisas existem aí que estão disponíveis para a gente, né? Aqui não tem imposição do que é o melhor ou pior. A gente tem aí um leque de coisas e o que fizer sentido para você pode não fazer para mim, mas pode fazer para você. Sim. E faça, mas faça algo, né? Eu sempre falo, gente, faz alguma coisa. Porque eu falo, a minha vida, né? Você conhece, e a maioria que está nos ouvindo já conhece, também foi uma escolha. Eu não quero mais sofrer. Era uma dor muito grande de não dar valor à vida. Eu também tive vontade de morrer muitas vezes. Eu não quero mais sentir essa dor. Por que eu não dou valor à vida? Eu quero dar valor à vida. Como é que eu faço? E eu fui atrás. Né? 300 cursos, plantava bananeira,
ficava sem respirar, sei lá, o que eu preciso fazer para dar valor à vida? Até que eu encontrei um meio que me mostrou esse caminho de, uau, nossa, consegui, né? E é o que você falou, não é que eu consegui que agora é tudo mil maravilhas. Tem os dias que a gente dá um passinho para trás, fica mais triste, colhe, aí a gente faz as nossas práticas, eu mando mensagem para minha master aqui de terapias para mim, que a Elu é minha terapeuta. Elu, preciso de uma sessão, né? Não tô... E ainda mais a gente que trabalha com o público também, a gente também né, carrega essas energias que não são nossas, e às vezes a gente acha que tem alguma coisa errada com a gente, às vezes não é nada, a gente só está cansado, a gente só está com essas energias do dia, da semana de trabalho, muito pesadas às vezes. E é isso, né? É a gente ter essa clareza que tudo é a partir de nós, tudo parte de mim, né? Que não é o Exatamente. outro, né? Sempre sou eu, a autorresponsabilidade parte de mim. E saber que é sempre uma constante evolução, né? Não tem como diz o nosso mestre Nicolai, não existe uma linha de chegada, né? A gente sempre vai estar espiralando aí nessa nossa expansão de consciência. E é tão legal, né, quando a gente está nesse processo e, de repente, vira a chave mesmo, e vamos supor, sim, você pode chegar num processo de terapia muito intenso, você fez uma constelação, está na psicologia mesmo, né, conversando ali com um psicólogo muito autoconsciente, aí vai na acupuntura para resolver uma questão, 2 sessões às vezes já é, assim, já vira a chave naquela composição física ou na dificuldade de gestão, enfim, né, depende muito da pessoa. E aí, uma técnicazinha já é a que finalizou, vamos dizer assim, a que chegou e deu um jeitinho final, mas foi toda essa caminhada, né? Sim. Então, é muito importante esse caminho, honrar o caminho. Honrar o caminho. Da chave de virada, Sim. né? Antes da chave virar. Exatamente, é isso. É um percurso diário, né? É todo dia. É o famoso orai e vigiai. É todo dia. Todo dia. Eu antigamente tinha essa ilusão. Não, quando eu fizer essa constelação, isso vai resolver aquela questão. Né? Mas nós temos várias questões, né? Então, assim, como é que eu vou olhando para cada uma delas? E também em várias questões tem muitas camadas. E, às vezes, naquele momento, a gente dá conta de tratar uma camada. E, num outro momento, porque você já percorreu essa trajetória, você está preparado para olhar para uma outra camada mais profunda. Porque, nesse momento, você dá conta de olhar. Né? E que há um tempo atrás não daria, só dava para olhar para aquela primeira camada. E está ótimo, e está lindo. Né? Porque honrar esse percurso é um presente, é honrar o presente da vida. Né? No modelo de mundo que eu acredito, nós temos uma missão aqui. Nós temos um contrato espiritual que foi assinado, né? Com um compromisso nosso, com a gente mesmo aqui e com o todo. Então, nós temos etapas aqui para cumprir e temos o livre-arbítrio. A gente esquece, essa memória nos é apagada, né? A gente não lembra disso. E estamos aqui nesse dia a dia. E como é que a gente lida com isso? Então, é ir virando uma chavinha por dia. E se naquele dia não deu para virar aquela chavinha, tudo bem, sem culpa. Respira, acolhe. Amanhã é outro dia e é uma nova possibilidade de recomeçar. Né? Mas é de que lugar eu recomeço? É com qual qualidade eu olho para essa relação minha comigo mesmo e minha com o todo. Né? Eu estou olhando no ponto da vítima, que eu sou, ai, meu Deus, isso aconteceu comigo de novo. Né? É sempre o externo, entre aspas, me atacando, ou eu sou o protagonista da minha vida. Eu interajo, eu começo a ter clareza de que é possível estabelecer limites. Inclusive para essa relação minha comigo mesmo da minha vítima. Né? Qual é o papel que eu escolho assumir na minha vida? Né? Começar a ter esse despertar dessa clareza de quem sou eu aqui. Né? Quem sou eu nessa relação? Né? Quem sou eu na relação minha comigo mesmo? Eu ando me cuidando, eu ando me tratando bem ou eu me xingo o tempo inteiro?
Né? Eu sou uma idiota, eu sou uma burra mesmo, eu não consigo fazer isso. Nossa, é dessa forma que você se refere a você? Puxa vida, que tal? Como seria experimentar? Falar, tudo bem, hoje eu não dei conta de fazer isso. Isso aqui eu ainda não aprendi, ou isso aqui eu esqueci como é que faz. Então, que tal levantar o dedo e pedir ajuda? Tem alguém que pode me ajudar a fazer isso. Então, você vai e recorre a essa ajuda. É um aprendizado? É um aprendizado gigante. Há uns anos atrás, eu não fazia ideia do que seria pedir ajuda, porque eu me achava autossuficiente e pedir ajuda era quase um sinônimo de fraqueza. E hoje eu tenho clareza que o pedir ajuda e o compor é um sinônimo de força, porque juntas, nós três aqui somos muito mais fortes do que qualquer uma de nós sozinha. Qualquer uma de nós sozinha temos força, muita força e capacidade de fazer milhares de coisas. Mas se nós juntarmos a capacidade de nós três aqui, o alcance é muito maior. Né? Então, isso muda de lugar. E aí também muda a nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação com a nossa família, a nossa relação com os nossos amigos, a nossa relação com a nossa cidade, a nossa relação com o planeta, com os outros seres vivos. Né? Mas foi exatamente o que a Déia falou, é a começar por mim. Haja mais amor, a começar por mim. Essa música, inclusive, é belíssima. Né? A começar em mim. Se a gente não olhar para a gente desse lugar, é um processo. Posso dizer, hoje eu me amo plenamente. Não, não me amo plenamente. Mas eu estou num processo de autoamor diário. Eu posso dizer que de um ano para cá, hoje eu me amo muito mais do que eu me amava um ano atrás. Mas eu coloquei isso como foco na minha vida. Né? Esse autocuidado. Eu realizo todas as práticas todos os dias? Às vezes não. Às vezes não. E às vezes não dá tempo, eu estou cansada, eu estou esgotada. E a minha melhor prática de autocuidado é dormir cedo. A minha também. Eu tenho percebido muito, né? Assim, eu também. O quanto que... São coisas simples às vezes, mas, tipo, sim, às vezes eu atendo, assim, todos os dias. Tipo, passo 2 semanas atendendo, na leitura aparece. Ela precisa dormir mais. Tipo, os órgãos falando, pelo amor de Deus, ela precisa dormir, ela precisa dormir. Eu falo, tá dizendo que você não tá dormindo. Eu dormi 2 horas por dia. Aí eu começo a olhar como é que eu estou, né, dormindo. Eu falo, eu acho que tá vindo uns recados aqui, né, através dos atendimentos para eu dormir mais. E faz toda a diferença, né, para o nosso ritmo. É assim, acho que uma das práticas mais de autoamor e autocuidado é você respeitar esse momento do sono, de falar, o dia acabou, né? A minha energia acabou aqui. Eu posso me dar esse direito de descansar e deixar para amanhã. Deixar para amanhã com qualidade, né? Sim. Sim, sem culpa, né? Porque eu deixar para amanhã, eu por várias vezes fico, eu não respondi todas as mensagens, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, numa culpa danada. Eu falei, opa, peraí. Não, eu fiz o que eu dei conta hoje, eu fiz coisa beça. Agora, também não adianta fazer uma lista com 200 coisas, já sabendo que naquele dia não dá para fazer as 200 coisas. Né? Você pode até ter a lista para te dar uma base né, do que você tem para fazer nesse horizonte dos próximos dias. Mas pegar um chicote e achar que tem que dar conta de tudo naquele dia, nossa, não, isso é um pouco demais. Né? Então, qual é o limite com o qual eu me relaciono comigo? Né? Qual é o limite? Porque também se entra nesse lugar, daqui a pouco você procrastina. Porque a lista é tão grande que você fala, não, isso eu não vou dar conta. Não vai dar certo, isso não vai funcionar. E aí você entra num outro lugar, num outro extremo. Né? E aí está na hora da gente olhar para a vesícula biliar, está na hora da gente olhar para o baço, né? Está na hora da gente olhar para o pulmão. E como é que eu expando isso em mim? Né? Como é que eu saio da dúvida e da incerteza para a ação? Como é que eu respiro? Como é que eu nutro o meu corpo de ar? Como é que eu estou respirando? Qual é a minha postura? Para que, de verdade, eu esteja presente no que eu esteja fazendo. Né? A coluna ereta, né? Uma postura sentada nos isquios, nesses ossinhos que ficam aqui, né? Na altura dos glúteos, aqui do bumbum, sentada apoiada nos isquios, olhando para frente, respirando, né? A caixa torácica preenchida com a respiração, diafragma enchendo os pulmões. Isso contribui para o coração, quer dizer, para toda essa grande orquestra que é o nosso corpo, né? Trazendo
calma e clareza para os pensamentos, para que a gente possa ir entrando num lugar mais leve. Mas isso também é uma escolha. É só no corpo que a gente realiza, né? É. É só quando a gente está aterrado que a gente está no aqui e agora. E só no aqui e agora que a gente tem clareza, que a gente tem força, que a gente tem perna para sustentar. Então, vê, nosso encontro está chegando ao fim. Meu Deus, já voou! Já voou. Já passou mais de 1 hora que a gente está juntas. E assim, que gratidão, que honra ter você com a gente, com essa clareza desse lugar, né? Trazendo tanta informação coerente, precisa, sem apontar nada, né? Só abrindo, só se abram para as possibilidades, que é isso que as pessoas precisam, se abrir. Como a gente se abriu e a gente se abre ainda todos os dias, né? Porque os desafios sempre vão existir. Sim. A gente só tem que estar aberta para olhar para um outro lugar e ultrapassar aí mais um pedacinho, mais um passinho, mais um degrau. Gratidão, Exatamente. meu amor. Obrigada, Verônica. Eu super agradeço a vocês, foi uma delícia essa conversa, um presente, muita gratidão, muito sucesso para o podcast, né? Para quem puder assistir aqui